Pediram para desligar. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma grande alegria a oportunidade da gente poder conversar na Casa Espírita, e a gente só tem a agradecer, essa oportunidade da gente poder estar junto aqui para mais uma conversa, mais uma reflexão, porque como eu sempre digo, é uma oportunidade que a gente tem de podermos exercitar essa capacidade nossa de reflexão, de questionamento. E como diz um filósofo contemporâneo, Clóvis de Barros, se a gente toda semana exercita a perna, exercita o bíceps, por que também não exercitarmos o nosso músculo aqui que nos ajuda a gerar a nossa inteligência? E se essa reflexão ainda vier calcada, baseada em preceitos cristãos do Evangelho de Jesus, melhor ainda, A gente vai ter com certeza uma grandeza de conhecimento, de informação que a gente não tem ideia, atualmente. E a mensagem de Cristo já tem mais de 2.000 anos e a gente ainda não conseguiu aplicá-la, nós seres humanos. E nesse sentido, eu quero falar, eu vou ler umas questões hoje do Livro dos Espíritos. Quem aqui é a primeira vez que vem à Casa Espírita, não conhece a doutrina espírita? Alguém? Não? Muito bem. Então, estamos todos entre conhecedores exímios da doutrina espírita. Eu trouxe um estudo que vai falar sobre Deus e sobre essa relação nossa com essa questão da divindade, como isso mudou, e como isso tem mudado com o nosso conhecimento espírita, Porque nós somos criaturas muito ligadas, à vida física. Geralmente nos preocupamos muito com as coisas referentes à nossa vida material, ao nosso sustento da nossa família e aos afazeres do nosso dia a dia. E isso é normal. Nós estamos inseridos dentro de uma sociedade, dentro de um círculo de amigos, um círculo de trabalho, um reduto doméstico, que a gente precisa prezar, pelo bom andamento de tudo isso, ainda mais quando a gente fala de um templo, doméstico da nossa casa, do nosso lar. Mas e a gente está sempre tentando viver, apesar dos nossos afazeres, a gente está sempre tentando viver com um pouco de tranquilidade, tentando buscar um pouco de paz, um pouco de serenidade, Mas essa paz, essa serenidade, a gente vai encontrá-la no mundo, nesse mundo que a gente vive, Esse mundo que é tão cheio de conflitos, tão cheio de ruídos, tão cheio de violências, e o ser humano ele anda sempre muito agitado, nesse meio, e nós acabamos até nos influenciando, por isso, porque a gente vive nesse meio, a gente recebe muita informação, a gente é bombardeado por muita coisa, e nós temos que usar muito de filtros, que a gente vai aprendendo com a vida, a ter para não cair em armadilhas, não cair em ilusões que o mundo está cheio, e que enaltece, os prazeres do corpo, e a gente vive essa correria louca, pelas coisas imediatas. E o que a gente vê no mundo? Muita violência, uns não respeitando os outros, um não respeita o irmão que está do lado, numa busca sem saber muito o porquê. E aí a gente pode fazer 3 perguntas que são muito importantes
para a gente aumentar essa nossa visão, né, sobre a vida. A primeira delas é: como eu vivo? Como você vive? A gente normalmente vai responder uma pergunta dessas descrevendo, né, o nosso dia. Então eu acordo de manhã, cuido da higiene, tomo meu café, vou ao trabalho, levo as crianças para a escola, tenho a minha rotina diária, frequento a casa espírita toda semana, o que é uma coisa muito boa. E geralmente a gente não vai falar, né, de valores espirituais, a gente vai ficar focado nos afazeres domésticos, nos afazeres do dia a dia, no nosso cotidiano. E aí a gente vai para a próxima pergunta, que é: para que eu vivo? Para que você vive? Essa pergunta ela não é muito descritiva, né? A gente não vai talvez falar do que a gente faz no dia a dia, mas a gente vai, quem sabe, exemplificar uma meta que a gente tenha, a gente vai comentar sobre algum objetivo que a gente busca. Então, a grande maioria de nós vai pensar nos objetivos mais imediatos, que são, né, muitos de nós: eu trabalho para poder conquistar algo, para poder conquistar valores, para poder me aposentar, para poder passear. Então são os objetivos mais imediatos da vida, né? Então eu dou duro no trabalho, estudo para poder melhorar minha condição no trabalho, para poder atingir essa ou aquela meta. E a gente pode aprofundar um pouco mais a nossa reflexão quando a gente vai perguntar: por que eu vivo? Por que você vive? Para um materialista, essa seria uma resposta a uma questão de sorte, né? Então eu nasci porque meus pais tiveram uma relação sexual e eu estou aqui. Então, e às vezes até, né, em certas discussões, uma pessoa ou outra acaba até culpando os pais, né? Eu não pedi para nascer, como se fosse a consequência, né? A razão da vida não tivesse razão, né? Fosse um mero acaso, um acaso do nada. Então, ou, né, muitos podem até responder que nunca pensaram nisso. Eu mesmo, boa parte da minha vida, nunca pensei nisso, nunca me veio, né, na cabeça esses pensamentos, essas questões. Então essa questão, né, ela demanda uma resposta, uma reflexão mais profunda. E para isso, se a gente vai atrás de conhecimentos, se a gente vai atrás de estar aqui numa casa espírita, numa terça-feira à noite, depois de um dia batalhado, suado, estar aqui sentado, buscando, alguém pode até dizer, né, mas eu estou aqui por causa de uma dor, por causa de uma doença, por causa de um sofrimento. Não tem problema. Quem de nós não procurou ajuda, né, por causa de um problema, né? Todos, quase todos, né? Então, e é assim que começa, né? É assim que a gente vai despertar, né? Ter aquele despertar nosso, porque a gente vai grãozinho por grãozinho digerindo a informação que Jesus trouxe há muito tempo atrás, e nós estamos devagarinho, degrau por degrau, subindo, né, essa evolução que a gente tanto precisa fazer com esses conhecimentos. E com esses conhecimentos a gente vai ter mais base para poder refletir sobre essa questão e talvez, quem sabe, ter uma resposta que dê sentido à nossa vida, né? Então, a gente vai perceber que tudo que está ao nosso redor, tudo que a gente vê, os acontecimentos diários, as nossas atividades diárias, elas vão mudar de significado quando a gente ter um sentido para a vida, quando a gente buscar um sentido para a vida. E, obviamente, aqueles que buscam na espiritualidade uma resposta para o porquê viver, encontra uma resposta bastante satisfatória, ainda mais, né, como dissemos, quando ela está baseada nos ensinamentos do Cristo.
ensinamentos do Evangelho, que são, que a gente pode resumir aqui, né? A imortalidade da alma, né? E a imortalidade do espírito, o processo de evolução do espírito, né? Esse processo nosso de conhecer, aprender, errar, levantar, aprender de novo e continuar evoluindo, e o entendimento das coisas espirituais e a sequência que essas coisas espirituais têm no nosso cotidiano, nas nossas atividades, no nosso dia a dia, e a relação que existe entre essas questões espirituais e a nossa vida material. Tudo muda de significado. Então, a dor muda de significado, os acontecimentos, né? Os flagelos, os infortúnios da vida, as informações que a gente vê, né? Que a gente recebe pela internet, muda de sentido. Os vídeos, aqueles vídeos violentos, isso já não tem mais sentido, né? A gente vai querer buscar outras coisas que não mais impressionam o nosso corpo físico, e sim que impressionam a nossa alma, que vão abastecer, que vão munir o nosso tesouro, né, de conhecimentos. E assim a gente vai aumentando a nossa capacidade, né, de compreensão de Deus e sobre as leis divinas, as leis da natureza, nos dando subsídio e recurso para entender melhor toda a relação que existe entre a natureza, a relação que existe entre nós, entre o mundo espiritual. Dessa forma a gente consegue assumir com mais responsabilidade a condução da nossa vida, a responsabilidade sobre os nossos atos, a grande responsabilidade que a gente tem sobre a nossa própria felicidade, que é o que a gente sempre aprende, né? Nós somos os grandes autores da nossa felicidade, da nossa vida, e a gente acaba deixando de lado ou dando outro significado para as demandas, né, do dia a dia. A gente não vai deixar de lado, né, nossa responsabilidade diária. Isso não tem como, porque a gente está aqui, a gente precisa prezar pelo nosso corpo físico, porque é um templo, né, um presente que a gente ganhou de Deus para poder estar vivendo essa nossa jornada na Terra, que é essa nossa reencarnação presente. Mas a gente não pode se deixar levar, né, pelas solicitações de momento, pelas solicitações imediatas do dia a dia, do cotidiano. Tem um exemplo que a gente vê, né, aquela figura, aquele desenho de um homem sentado num cavalo, segurando uma espiga de milho ou uma cenoura na frente do cavalo. Então o cavalo vai estar sempre correndo atrás daquele milho, daquela cenoura, e a direção que o homem der, o cavalo vai atrás. Então esse não é o sentido que a gente quer para a nossa vida, né? Que aquela música, né, já tão cantada, deixa a vida me levar, né, empurrando com a barriga, não é esse o sentido, né, que a gente quer dar à nossa vida estando aqui nessa terça-feira, refletindo sobre assuntos filosóficos, poderíamos dizer assim. Então esse conhecimento nos ajuda a definir a direção da nossa vida. E eu queria ler as primeiras questões do Livro dos Espíritos, do livro 1, capítulo 1, que fala sobre Deus. O título é Deus. Então tem 2 subtítulos aqui, que é Deus e o Infinito e Provas da Existência de Deus. A primeira questão do Livro dos Espíritos: que é Deus? Acho que todos já conhecem, né? Mas a gente vai revisar aqui juntos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A resposta dos Espíritos não deixa
dúvida, né? Não deixa ambiguidade. Então Deus ele não é um ser humano, mas ele é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, ou seja, tudo vem de Deus. Deus é o criador de todas as coisas. Então ele é o incriado. Então ninguém criou Deus. Deus é o criador. Questão número 2. O que se deve entender por infinito? Aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. E é assim que a ciência define, né, o que não conhece, né, no espaço, por exemplo, o espaço infinito. As máquinas, né, atuais não conseguem chegar até uma certa distância. E cada novo ano, né, cada estudo, essa distância vai aumentando, né? Que as máquinas vão melhorando a capacidade e a gente vai enxergando mais além. As próprias partículas, né? O átomo que quando foi conhecido, né, até recebeu o nome de átomo, porque o átomo é o indivisível. O A é não e o tomos é divisão, né? Então é não divisível. E hoje em dia já se chegou a várias partículas dentro do átomo. Então já se conseguiu dividir o átomo. Para se ter uma ideia da grandeza, né, da criação de Deus e do quanto a gente não conhece ainda. Questão número 3. Pode-se dizer que Deus é o infinito? Resposta dos Espíritos: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está além da sua inteligência. E é mesmo, né? A gente não tem a capacidade de definir Deus. Então os Espíritos muito bem colocaram aqui que a gente não tem palavras, né, para definir Deus. E tem um comentário de Kardec nessa questão. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela coisa propriamente dita e definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não é. Então veja a clareza agora de Kardec, né, explicando o que a gente não consegue explicar, que é Deus. A gente só aprende aqui, né? Eu vou lembrar mais algumas questões que tem a ver agora com o próximo subtítulo, provas da existência de Deus. É bem interessante nessas questões, porque a gente às vezes até acaba se perguntando, né, quando a gente cai em algum diálogo, em alguma conversa com amigos, com outras pessoas, e é sempre muito importante e muito interessante a gente ter subsídio, ter toda essa informação para poder estar conversando e para a gente também adquirir esses conhecimentos, né? Então a questão número 4, Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Os Espíritos respondem: numa máxima que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a razão vos responderá. Então não tem como não ser mais claro, né? E Kardec ainda complementa: para crer em Deus, basta lançar os olhos às obras da criação. O universo existe, portanto existe uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e pretender que o nada pôde dar origem a algo. Então, quando a gente fala no universo, aí a gente se sente menor ainda, né? Mais ignorante ainda, né? Porque o universo infinito, né, que se tem e o que se consegue enxergar até hoje com os equipamentos da ciência, ele enxerga 200 bilhões de galáxias. Cada galáxia tem 200 bilhões de estrelas. Isso em números de cientistas conservadores. Então, 200 bilhões de estrelas. A nossa estrela mãe, o Sol, tem todos lá os planetinhas e nós, né, seres humanos na Terra.
Será que em todos esses outros trilhões de planetas não há vida? Não há nenhuma vida inteligente em outro planeta? Então, vejam que de uma questão a gente cai em outra, e a gente começa a perceber que Deus, na sua grandeza, Ele fez tudo perfeito, porque Deus tem esse atributo, né, da perfeição. E quando a gente, não há como negar, né, a existência de Deus, quando a gente olha para a natureza. Não precisa nem olhar para o universo, pegar uma luneta e ficar enxergando as estrelas, né, os planetas vizinhos, e ficar supondo, fazendo suposições de extraterrestres. A gente olha a natureza, as plantas, as flores, como que uma semente brota e dá toda aquela vida, um trigo, gera o pão. Então, assim, a natureza é um exemplo de equilíbrio para nós, seres humanos. A gente tem que aprender muito, né, com todo esse universo que Deus colocou à nossa disposição. Para não tomar muito tempo, tem mais questões, mas eu quero ler uma última mensagem. Então, a recomendação que sempre fica é a leitura, né? Esse aqui é o Livro dos Espíritos. A imagem não é à toa, né? Não é ao acaso, a uva. A casca da uva representa a nossa casca, que é mortal, e a essência, né, o sabor, está ali dentro, né? A gente vai encontrar dentro da uva, e a casca ela vai ser jogada fora. Então, o Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação kardeciana, de toda a codificação espírita, é o primeiro de 5 livros. Então, aqui na biblioteca tem todos os livros. Não quer um livro usado, compra o livro na internet, compra o livro na biblioteca espírita, porque esses conhecimentos que estão codificados aqui são muito profundos. Vejam, em 5 questões que a gente leu, a gente tem informação para ficar pensando muito tempo. E essa conversa a gente pode fazer aonde? Dentro do lar. É a doutrina espírita, né? O espiritismo, ele sempre recomenda que a gente faça o culto do evangelho no lar dentro de casa. Então pegue o evangelho segundo o espiritismo, o Livro dos Espíritos, fazer uma leitura dentro de casa, ali no nosso ninho doméstico, junto com quem quer participar. Não precisa obrigar ninguém. Então, essa importância, né, do nosso desenvolvimento, ela é sempre muito solicitada, né, e recomendada. Que esse é um dos mandamentos, né, espíritas, que os espíritos colocaram para nós. Espíritas, amai-vos, o primeiro mandamento. O segundo, instruí-vos. Porque, como a Márcia sempre diz aqui, né, na abertura, a gente tirar as nossas amarras, né, as amarras da ignorância. Então vamos fazer o curso toda quinta-feira, vamos estudar, né, em casa. Eu quero aproveitar os últimos minutos para trazer uma mensagem chamada Bilhete Paternal, que vai nos lembrar, né, domingo, Dia dos Pais, uma homenagem a todos os pais, a todas as mães que tratam a família como pais, né? Às vezes cuidam da família sozinho. Essa mensagem está no livro Caminho Espírita, de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos. Essa mensagem em especial é do irmão X. Bilhete Paternal. Começa assim: sim, meu filho, talvez por um capricho dos seus 13 anos, você deseja receber um bilhete do amigo desencarnado, cujas páginas começou a ler. Você, um menino, solicita orientação espiritual. Lembro-me assim de oferecer a você uma lista curiosa que um velho amigo me ofereceu, aí no mundo, precisamente quando eu tinha a sua idade. A relação apresentava o título Aprenda, meu filho, e continha as seguintes informações: o maior e melhor amigo, Deus; os melhores companheiros, os pais; a melhor casa, o lar; a maior felicidade, a boa consciência;
O mais belo dia, hoje. O melhor tempo, agora. A melhor regra para vencer, a disciplina. O melhor negócio, o trabalho. O melhor divertimento, o estudo. A coleção mais rica, a das boas ações. A estrada mais fácil para ser feliz, o caminho reto. A maior alegria, o dever cumprido. A maior força, o bem. A melhor atitude, a cortesia. O maior heroísmo, a coragem de ser bom. A maior falta, a mentira. A pior pobreza, a preguiça. O pior fracasso, o desânimo. O maior inimigo, o mal. O melhor dos esportes, a prática do bem. Leia esta lista de informações sempre que você puder e veja por si como vai indo a sua orientação. E se quer mais um aviso de amigo velho, cada noite acrescente esta pergunta a você mesmo, depois de sua oração para o repouso: que fiz hoje de bom que somente um amigo de Jesus conseguiria fazer? Irmão X. Que a gente permaneça com a paz desses espíritos abnegados que sempre estão olhando por nós. Obrigado. Quem hoje fez uma